Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vamos acompanhar aí o programa Os Donos da Bola, comentando aí tudo o que tá rolando no Cruzeiro, toda essa repercussão negativa aí, né, de Pedrinho, de Dudu, e inclusive o nosso G4 aí, né, porque não só de coisas ruins vive o Cruzeiro. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Na rádio e vou falar aqui. O Cruzeiro precisa de jogador compromissado. O Cruzeiro precisa de gente que acredita no trabalho do Léo Jardim. O Cruzeiro precisa de jogador que se dedica. Aliás, o Cruzeiro não, as instituições em geral. Mas já que o assunto é Cruzeiro, o Cruzeiro precisa disso aí. O Cruzeiro não precisa de jogador que fica pedindo cabeça de treinador, jogador que fica dentro de vestiário falando que só tá lá pelo dinheiro e não tá lá para mais nada. Eu tô aqui pelo dinheiro e dane-se. Fica fazendo serviço de leve e trás. Pego aqui dentro do vestiário e levo. Pego aqui e levo. Não precisa. Zona mista, não sei por que eu tô... Não precisa, o Cruzeiro não precisa disso, independentemente de quem seja. Por maior que seja o jogador, pelas raízes ou pelo tamanho do cara diante da instituição, não interessa. O Cruzeiro não precisa de ninguém para levar problema lá para dentro. E quem está lá dentro tem que blindar. A gente está falando isso aqui, todo mundo caladinho, e vai trabalhar. Caladinho, trabalhar. Isso vale do porteiro ao dono. Vale para todo mundo. Viu, grande Pedrinho? Você me respeita, eu te respeito, mas tem um negócio chamado liturgia do cargo. Eu não estou aqui amenizando e traçando um paralelo entre os atos praticados por determinados jogadores e o seu, de ter feito o gestual ali. Mas hoje nós estamos vivendo num Big Brother, irmão. Tem câmera para todo lado, ligada, tem microfone para todo lado e a gente precisa ter cuidado porque a liturgia do cargo precisa ser respeitada por todos dentro da instituição. E você, como é dono, tem que dar o exemplo mesmo. Então tem que ter cuidado, porque o mal intencionado, sabe aquele desonesto intelectual? Ele usa isso aí contra você. Né? Falando em desonestidade intelectual, em Jardim. Primeira frase da coletiva ontem, você já... meteu no peito de quem merece ouvir isso aí, né? Grande Valuzeiro, ídolo máximo. Boa tarde pra você. O Felipe falou pra te chamar de Valudo. Valudo? É. Tá, boa tarde pra você, boa tarde pros amigos. Quem nos assiste em casa, cara, uma vitória muito importante do Cruzeiro, num momento crítico, né? Que o time já chegava depois de dois resultados muito ruins, contra o Red Bull Bragantino e contra também a equipe do Palestino. O técnico Leonardo Jardim, para aqueles que tanto queriam, né, fazem questão de uma equipe titular, hoje ninguém tem dúvidas, né, que o Cruzeiro tem um time titular na cabeça do técnico Leonardo Jardim, mas mais do que na cabeça dele, jogadores que entraram dentro do campo e se entregaram fisicamente, taticamente ao jogo da maneira que ele entende melhor. Hoje o Cruzeiro é Cássio, é o Fagner, o Fabrício Bruno estava suspenso, jogou o Jonathan Jesus, mas é o Fabrício Bruno quando voltar. O Vidalba, para mim, hoje, não é o melhor zagueiro tecnicamente do Cruzeiro, mas é o melhor zagueiro do Cruzeiro atuando no sistema defensivo. Tá, ele é um cara que consegue manter uma média não alta de atuação, mas ele está sempre ali. E acho que ele fez um jogo ontem, assim, muito forte contra um Verratti, que é um cara extremamente físico e chato, e podem observar, o Vidalba, ele não se omite de ir para os duelos físicos, mesmo em uma situação em que ele não vai levar vantagem. O Kaique, o Lucas Romero, o Christian, que fez o gol ontem, né, importante o lance do gol, o Cruzeiro era um time que chegava com pouca gente. O lance do gol do Cruzeiro sai de um passe do Vidalba, uma corrida do Wanderson, e aí muita gente vai falar, pô, mas vai destacar isso? Vou. O Wanderson estava atento, porque era um lance em que a gente vê muitas vezes o atacante ficando em impedimento, não fazendo o movimento de olhar o movimento da defesa, ele ficou em condição legal, carregou essa bola, conseguiu fazer um passe, e aí ela dentro da área passa do Caio Jorge, passa perto do Matheus Pereira, e o Christian está lá para finalizar. Em outros momentos, a gente veria o Caio Jorge dentro da área, mas ninguém, essa bola ia ficar para a defesa, tranquilo. Então, o Cruzeiro, um time que ontem marcou o Vasco de uma maneira diferente. O Jardim, para mim, foi muito inteligente ao colocar só o Caio Jorge para bloquear os dois zagueiros do Vasco. Diferente do jogo contra o Bahia, onde os zagueiros do Bahia constroem e ele colocou o Caio Jorge e o Matheus Pereira. Não, ele colocou o Caio Jorge, bloqueou as saídas pelas laterais, principalmente pelo lado direito, com o Paulo Henrique e com o Ryan, porque o Vasco tenta sair pelos corredores para tentar achar o Verratti. Com isso bloqueou, é verdade, o Vasco criou oportunidades, destacar individualmente para mim, o Cássio foi a melhor figura do jogo pelo lado do Cruzeiro, disparado. Então a vitória
como disse o Lucas Silva até na sua conta oficial do Twitter, acho que uma vitória do grupo, uma vitória de caras que neste momento estão querendo aquilo que o Leonardo Jardim está apresentando, e ele, Leonardo Jardim, juntamente com os jogadores, esses jogadores em específico, são as figuras hoje dentro do Cruzeiro que mais estão preocupadas com a instituição. A gente vê o Pedro Lourenço dizer o que disse antes do jogo, sem nenhuma necessidade, comportamento de atletas, dando exemplo do Dudu, informações internas do clube continuam a vazar neste momento, mas acho que felizmente para o torcedor do Cruzeiro e para o cruzeirense de uma maneira geral, ele tem um Jardim muito dedicado ao clube neste momento, tentando encontrar soluções e colocando mais um jogador da categoria de base, ontem foi utilizado, o Janderson entra ali pelo lado direito, e este elenco de jogadores, este grupo que tem sido o elenco titular com o Jardim, está realmente cada vez mais, me parece, comprando a ideia do técnico. Gente, desculpa, eu acho que o Valu já colocou muito bem o que foi o jogo do Cruzeiro, a importância do jogo do Cruzeiro, mas é impossível assim, a gente não começar a falar sobre essa questão do Dudu, né? O tanto que incomodou e vem incomodando nos últimos dias, né? A fala dele, o gesto do Pedrinho, que fez assim quando foi perguntado se o Dudu fica, se o Dudu sai, mas como que isso gera um desconforto de uma forma geral na instituição. E o tanto que a vitória de ontem foi importante também. A gente estava comentando ali fora, eu, o Breno e o Valu, a gente comentando que o Cruzeiro vinha de uma sequência, Valu me ajuda, Bragantino, né? Derrota para o Bragantino, Valu? Derrota para o Bragantino e derrota para o Palestino. Então, isso. Duas derrotas, o quanto que essa vitória, ela tira um peso. Mas mesmo assim, desculpa, torcedor do Cruzeiro, eu tenho que levantar essa questão do Dudu. O tanto que isso incomoda, o tanto que isso desgasta, o tanto que isso vem em um momento tão ruim. E quando o Thiago, o Everton, vão buscar mais informações sobre isso, vê que o buraco ainda é mais embaixo, que a questão vinha de vestiário, de colocar picuinha dentro do vestiário, de pegar aqui e levar ali, e isso pesa, incomoda e desgasta um clube que está vindo de uma reestruturação de organização, porque o Leonardo Jardim, ele pega um grupo que não era o grupo dele, mas que ele pega e constrói, consegue colocar jogadores com intensidade, jogadores que entregam um pouco mais, e aí a gente volta umas outras casinhas para trás, volta na questão do Dudu. Por que eu vou falar isso? O Dudu fala que não tinha entendido muito bem o porquê tinha saído da equipe, que ele vinha rendendo muito bem. Para ele vinha rendendo muito bem. E quando você via o que era o Cruzeiro naquele momento, principalmente dentro do Campeonato Mineiro, um nada, quando você tem uma fagulhinha, você se destaca no meio do nada. E isso era o que estava acontecendo com o Dudu. Ele se destacava no meio de um nada, que era aquele time desorganizado da equipe do Cruzeiro. E quando o Leonardo Jardim precisou de imposição física, de entrega, de inteligência tática, de obediência tática, ele não viu no Dudu. Então ele viu naqueles jogadores que agora o Valu deu o time titular do Cruzeiro, que está na ponta da língua de qualquer cruzeirense, o Dudu não aparece mais nesse time. Então que o Dudu entenda, e se ele ainda quer jogar no Cruzeiro, ele precisa fazer algo mais. Na sexta-feira comentamos aqui sobre o jogo do Gabigol contra o Palestino. O Cruzeiro perdeu, foi uma vergonha para o Cruzeiro, mas entre os cacos a gente pegava e falava assim, o Gabriel jogou bola, o Gabriel quis jogar bola. Então por que nas entradas do Dudu ele não quis jogar bola? Então o Cruzeiro hoje venceu, está no G4, tem 10 pontos, está 4 pontos atrás do líder, mas ainda tem o vaza, o sai e ainda tem as falas e o desconforto de um Dudu no Cruzeiro. E nós vamos falar de tudo isso, mas só preciso falar aqui, eu não sei se o Dudu fica aqui, acho que não. Acho que o Dudu não vai jogar mais no Cruzeiro. Agora, como que o Cruzeiro vai resolver isso? Nós vamos saber daqui a pouco, se vai ficar treinando separado, se vai pagar a multa e liberar, se vai haver um acordo de cavalheiros, não, eu libero a multa aqui, ou vamos negociar um valor menor e tal, e vamos cada um seguir seu caminho e tal. Não sei, é porque o que eu sempre digo, entre uma coisa e outra existe o bom senso, né? Então acho que ele precisa ser estabelecido, já que até agora não aconteceu esse bom senso. Mas aí será que o Dudu vai para Copacabana
Ultimamente tá bem movimentado, né? Mas movimentado de dentro pra fora, né? Da diretoria, da comissão técnica, porque o Cruzeiro tem feito alguns jogos bons, outros bem ruins também, mas o que tá chamando mais atenção mesmo são os bastidores. Pedrinho com seu gesto, Dudu, né, com suas declarações aí, e a mídia paulista, né? E toda a mídia, mas principalmente a mídia paulista, carioca, fazem muito sensacionalismo, né? Principalmente em cima de Gabigol, naquela época lá que o Pedrinho falou que estava arrependido. Agora em cima do Dudu também. A própria imprensa mineira também, né? Falou muito aí. Mas, né? O que acontece é isso. Falou de Dudu e Gabigol, que já são grandes aí como jogadores, né? Já ganharam tudo por onde passaram. Então vai chamar atenção mesmo. Mas tem que jogar bola agora no Cruzeiro, né? Ganhou, beleza. Mas não ganhou aqui no Cruzeiro. Ganhou em outro clube. Tá na hora de ganhar aqui. Então vamos trabalhar aí direitinho. Fazer o seu papel. Se tá na reserva, aceita. Trabalha mais pra ganhar titularidade. Senão não adianta. Vai ficar só reclamando? Fecha a boca e trabalha mais. Que aí tudo vai dar certo. Então é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha aí com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.